Nós estávamos aqui sábado com o pessoal da igreja Geração de Adoradores, e antes de começar o culto, Deus tocou no coração do bispo de estar fazendo um momento aqui de confessar o pecado, né? E ele confessou aqui um pecado que ele carregava desde a infância, algo que estava, de certa forma, impedindo ele de chegar em algum lugar mais profundo com Deus, né? E foi maravilhoso que ele confessou, eu pude ter a oportunidade, o Peterson também teve, cara, ele derramou aqui o coração dele. E esse culto da manhã ele tem muito trabalhado na minha vida. Então eu te desafio a estar participando, quando o bispo estiver retornando, esteja participando desse culto também. Quem estava aqui semana passada viu como que Deus trouxe a mesma linha de palavra, o Niltinho pregando no sábado, o bispo e o pastor, o Lúcio de noite. Então assim, tem sido algo maravilhoso. Então, só essa alteração o pessoal da membresia não tem, mas glória a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, a estar pedindo ao Espírito Santo que venha estar falando no seu coração ainda mais. O que é bacana do Espírito Santo é que ele não faz nada à toa. Talvez você veio esperando um culto normal, mas tudo que foi falado aqui, tudo que foi levantado aqui é o cerne da palavra de hoje. Então que Deus venha só colocar o ponto final em tudo isso. Pai querido, Pai amado, nós estamos nesse momento, Deus, ainda, Pai, rendidos diante de Ti. Nós estamos ainda nesse momento, Pai, com o coração aberto, com o coração desejoso, Pai, ansioso por continuar recebendo dos céus, Pai. Eu te agradeço, Jesus, por cada palavra que foi dada aqui, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por cada testemunho que foi trazido aqui. Deus, em muito edificou meu coração e eu creio que tem edificado a tua igreja, Pai. Nós pedimos, Pai amado, que ainda mais um pouco, Senhor, a tua voz seja clara ao nosso coração. Que o teu Espírito venha, Pai amado, trazer ainda mais, Pai, deste alimento que nós temos recebido aqui hoje, Pai. Para que em nome de Jesus, Pai, nós saiamos daqui cheios, Pai. Não para reter, Jesus, mas para que nos próximos dias, Pai, nós possamos dar, ó Pai, deste alimento àqueles que têm necessitado, Pai, àqueles que têm desejado também ter desta parte, Pai. Então eu te louvo, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Juízes, a partir do capítulo 6. O que o Niltinho falou aqui é bacana, é interessante, sobre, às vezes nós achamos que fazer na casa de Deus é somente adoração, porque é algo que é mais visto, ou pregar, mas existem N maneiras, e o que o Niltinho quis dizer aqui, resumindo, é chamado, propósito. Existem vidas que nós vamos ver na palavra de Deus, em que a pessoa teve o chamado de alimentar profetas. Existem pessoas que teve o chamado de construir algo na casa de Deus. Existem pessoas que o chamado dela era manter a casa de Deus, e N chamados. Mas por que eu quero trabalhar isso com vocês hoje? Eu quero falar de um cidadão chamado Gideão. A história dele é conhecida por todo mundo aqui, mas o que eu quero atentar para os nossos dias é que o que Gideão vivia naqueles dias, aquilo que o povo de Israel estava vivendo, é algo que nós temos vivido hoje. Apenas como base, todos conhecem a parábola do semeador, né? Ele sai a semear e lá no final Jesus explica que ali é a palavra, a semente é a palavra. E ela tem que encontrar um lugar que ela possa cair, ela possa enraizar, crescer e frutificar, né? E a palavra de Deus fala no começo do capítulo 6, da seguinte maneira, capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir.
Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse cenário que nós vemos aqui é muito semelhante ao que nós temos visto nos dias de hoje. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus e Deus prepara uma ministração, cara, que você vê da maior preciosidade, que você sente e você fala assim, parece que Deus reservou o dia de hoje só para mim. E aquilo te pega, aquilo durante o culto te mói, você se quebranta, você se rende. Só que você já percebeu que às vezes chega na terça-feira você já não lembra do que foi pregado? Aquela semente que tinha no seu coração enraizado e começado a frutificar, você percebe que ela já não existe mais? Você já começou a se perguntar o porquê que isso acontece? Você alguma vez já parou para se analisar, Deus, será que é algo que tem em mim, algo que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Isso é normal, já aconteceu muitas e muitas vezes comigo. De eu sair totalmente destruído e falar assim, não, a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. E chega na terça-feira eu estou fazendo tudo de novo. E quando essa palavra veio no meu coração, eu bati o olho, eu falei, cara, é o que nós estamos vivendo, é o mesmo cenário. Nós vemos pessoas ouvindo palavras de Deus, ouvindo o Evangelho, ouvindo aquilo que é puro, mas que elas ainda assim não têm conseguido desfrutar do fruto dessa semente. E eu quero atentar para duas coisas, os midianitas e os amalequitas. Ambas essas tribos, elas tinham uma característica de serem saqueadoras. Os midianitas, além disso, eles eram pessoas que tinham um traço profissional como comerciantes. Você sabe que o cara que é comerciante, se ele não for uma pessoa que siga de acordo com a palavra de Deus em tudo, ele vai ter sempre uma tendência a, em primeiro lugar, ser melhor que o próximo. Então, entre eles já existe um espírito de concorrência. A segunda coisa é que ele vai querer sempre levar vantagem sobre alguém. Porque, para ele, o lucro, ele ter o mais, é o mais importante. Ele tem que ter mais para ele. Então, não importa se ele está cobrando muito de você, ele vai falar assim, não interessa, eu estou vendendo e você precisa, então compre. Então, é um traço espiritual, primeiro, de concorrência. Um traço espiritual em que coloca você num lugar em que as pessoas abaixo de ti não têm valor. Então você percebe que nos dias de hoje, se você parar para olhar lá fora, é o que nós estamos vendo. Cada vez mais você vai perceber que as pessoas estão tentando levar vantagem sobre as outras. Cada vez mais as pessoas estão tentando concorrer umas com as outras. Se eu faço algo que o Lucas também faz, eu vou sempre tentar fazer algo mais para que ele seja prejudicado e eu seja beneficiado. Isso dentro da casa de Deus é visto também, porque eu tenho escutado pessoas que, principalmente no louvor, têm falado, olha cara, eu abaixo o volume do cara mesmo e deixo o meu mais alto. Eu não toco junto porque aquela pessoa ela é inferior à minha habilidade. Eu não consigo tocar bem com uma pessoa que canta mal. Então nós vemos que esse mesmo espírito, ele tem atuado nos dias de hoje de uma maneira clara e ampla. E da mesma maneira que naqueles dias eles vinham somente com uma intenção de roubar o mantimento, de empobrecer aquela nação, hoje nós vemos que dentro da casa de Deus principalmente, há uma grande gama de pessoas vazias, pobres e famintas. Mas não é porque não está tendo alimento preparado, mas é porque elas não conseguem manter aquele alimento. Porque na falta de uma vigilância, na falta de uma constância com Deus, a pessoa sai daqui, o maligno tem N armadilhas, artifícios e maneiras de roubar a administração. Sabe quando você vem aqui, você escuta uma palavra e você de repente chega na sua casa, está um problema acontecendo? Você já percebe que você foca só naquele problema e aquilo, se você não tomar cuidado, como foi falado aqui, cair no coração, se arrasta pela semana inteira. Vai se arrastar pela semana e talvez até mais. E aquela administração foi roubada. Eu estou falando que você não tem que se preocupar ou se envolver? Não estou falando isso. Mas nós temos que ter o discernimento daquilo que é levantado espiritualmente e o que não é, para nos roubar aquilo que foi ministrado. Porque a pessoa que sobe no altar para ministrar a palavra, a pessoa que se dispõe até mesmo a contar um testemunho, cara,
isso já é um fardo muito grande. Porque quem tem o temor a Deus sabe a responsabilidade que é estar nesse lugar. Não vem aqui por simplesmente vir, ou porque eu preciso aparecer, ou porque eu preciso me mostrar. Não é por isso. Tem um encargo sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero trazer não é isso. O que eu quero dizer é que, em meio a esse sistema que nós vemos hoje, em meio a isso que nós acompanhamos tanto lá fora e principalmente dentro da igreja, existe uma esperança. E a esperança é o que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Porque no meio de tudo aquilo, a primeira coisa que Deus faz é, Ele manda um profeta. Ele manda um profeta que vai lá e fala, olha, vamos acompanhar pela Bíblia. Versículo 8 fala assim, ó, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel e lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e eu os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O que significa isso? Deus, Ele trouxe a revelação do cenário que aquele povo estava vivendo. E da mesma maneira nós vemos hoje, homens de Deus sendo usados para falar, olha, os dias que nós estamos vivendo são esses. E você acompanha ministrações do norte do Brasil ao sul, do Brasil, Estados Unidos, pessoas sérias no mundo inteiro, e você percebe que elas têm falado uma mesma coisa. Deus tem revelado um mesmo cenário no mundo inteiro. Não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, é uma mesma linha de pregação. Então eu entendo que nós estamos nessa fase em que Deus está falando, olha, está desse jeito, está dessa maneira, está revelado. Não tem desculpa mais para nós olharmos para Deus e falar assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não, não tem. Graduado na teologia, ao cara que menos tem teologia, mas que tem o Espírito Santo poderosamente, você vai ver que eles estão falando a mesma coisa, a mesma linha de ministração. Mas o que isso vem nos trazer como esperança? Porque logo em seguida, após Deus trazer o aviso, Deus ele vai e revela uma coisa, um chamado. Ele revela um homem com um chamado. E o que eu quero trazer é que nesses dias, Deus tem uma expectativa em revelar pessoas com chamados para essa situação que nós estamos vivendo. Acompanha comigo mais um pouquinho. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asbiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Se atenta a uma coisa comigo. Você está num lugar em que você sabe que tudo que você está fazendo está sendo roubado. Você sabe que todo o seu trabalho de ir lá, arar a terra, semear, cuidar, acompanhar o crescimento, tira as ervas daninhas, todos os dias você vai lá e quando você vai tirar o fruto de todo o seu trabalho, vem alguém e rouba. Isso está acontecendo durante dia após dia, mês após mês, ano após ano. Se você só sabe disso, será que não ia chegar um momento em que você fala assim, cara, eu não vou mais fazer isso, porque eu estou trabalhando em vão. Eu estou trabalhando para que tudo seja roubado. Será que não chegaria um ponto em que você pensaria assim? Eu pensaria. Mas por que eu estou falando isso? Porque aquele homem, Gideão, diante desse cenário, ele estava trabalhando. Ele não estava olhando para o que estava acontecendo lá fora e temendo. Pelo contrário, diante de todo aquele cenário, ele carregava dentro dele uma convicção de que eu vou continuar porque eu sei de um Deus verdadeiro e fiel. Da mesma maneira somos nós hoje. Isso que nós estamos fazendo de estar entrando lá na faculdade é isso. Quantas vezes nós pensamos assim, cara, não adianta falar mais de Deus para essa pessoa. Não adianta porque eu estou falando, e a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Sabe, você fala, olha, Deus está pedindo e a pessoa continua na mesma pegada. E você fala, mano, não é possível que essa semente não vai entrar e não vai gerar, não é possível. Tem esse sentimento, eu carrego isso e eu tenho que lutar contra isso. Porque eu tenho que crer que o meu Deus é maior do que a minha força.
Então Gideão, ele olha e fala assim, não me importa, eu vou continuar trabalhando, e vou continuar plantando, colhendo, eu vou continuar. E a palavra de Deus fala que o anjo do Senhor, quando vem, ele vem e observa, ele espera um tempo. Ele já não chega e já fala para Gideão, Gideão, chega aí. Ele olha, sabe por quê? Porque da mesma maneira, antes que um chamado de Deus seja revelado na nossa vida, Deus ele nos observa. Talvez Deus quer te levantar como um evangelista, mas antes que o chamado seja despertado, antes que aquele cenário seja te revelado, para que você entenda que você precisa entrar ali, Deus ele está te observando em cada passo que você dá. Ele está te olhando. Não, agora eu posso ir. Porque como que nós descobrimos o chamado? É diante de uma circunstância. Então, eu olho um cenário em que as pessoas estão numa ignorância da palavra de Deus. Se eu tenho um chamado de mestre para ensinar, aquilo vai doer o meu coração. Aquilo vai me dar um negócio que eu vou falar assim, cara, eu preciso levar a palavra, ensinar. E aí você vê que o seu chamado é o de ensino. Você está no meio de pessoas que estão lá festejando, estão se perdendo, e aquilo queima no teu coração, você fala, cara, essas pessoas estão indo para o inferno, velho, eu preciso falar de Jesus, e aquilo começa a queimar, aí você percebe, cara, o meu chamado é evangelístico. Você entende? Um cenário é revelado para que você venha entender o seu chamado. Aquele cenário ele foi revelado para que Gideão entendesse o chamado dele, para que Gideão visse que ele tinha um chamado nas mãos de Deus. E eu falo em todas as áreas, sempre que você for entender o chamado de Deus para a tua vida, Deus vai te colocar numa situação em que o teu coração ele vai se constranger por aquilo, o seu coração ele vai te incomodar por aquilo que você está vendo, e você vai falar assim, eu não posso mais viver esse evangelho vendo isso acontecer, eu preciso entrar nessa situação. Eu lembro que um dia, eu estava no meu quarto e eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu não posso viver mais numa geração que esteja cometendo tudo aquilo que eu cometi dentro da sua casa. Eu não posso. Eu preciso ter uma chance de falar, cara, não é esse caminho. E aquilo queimou no meu coração. E queima todas as vezes que todas as vezes que uma pessoa chega para mim e fala, olha, o que mais tem doído no meu coração é ver jovens se perdendo dentro da casa de Deus. Vendo jovens tendo que casar às pressas, porque em 2, 3 meses o filho vai nascer. É o que mais tem doído no meu coração. E quando eu olho para isso, eu falo assim, Deus, eu preciso compartilhar com esses caras aquilo que eu vivi, e eu não posso ver mais essa geração vivendo. E aí eu vou entendendo o que Deus tem para a minha vida, o chamado que Ele tem para a minha vida. Então eu quero que você comece nesses dias a pensar justamente isso. Se ainda Deus não trouxe o chamado no teu coração, se você não tem uma clareza, olha, eu nasci para adorar. Eu nasci para romper o mundo espiritual através da adoração. Eu nasci para que através da adoração na minha vida, o reino dos céus seja estabelecido em todos os lugares. Talvez eu nasci para dar um abraço. Nós não sabemos. Mas se você ainda não tem essa convicção no seu coração do seu chamado, comece a pedir a Deus a revelação daquilo que Ele tem para você. O Niltinho falou aqui, cara, eu conheço, Tiago falou, eu conheço os planos. Eu já conheço, mas às vezes nós não estamos dispostos a ter a revelação disso. Como foi dito aqui antes, tudo é mais importante, os afazeres, a rotina, o seu bem-estar, e aí a revelação dos céus, ela vai ficando de lado. Aquele homem, ele poderia ter falado para o pai dele, olha pai, não adianta, vamos se esconder, vamos ficar quietinho, e vamos morrer aqui do jeito que vai dar, vamos acabar, passar fome, porque não tem jeito. Mas ele não fez isso, ele estava trabalhando. E aí Deus vem, o anjo do Senhor olha, fala, é esse cara que eu vou usar. Eu preciso de um cara que no meio de toda essa situação de caos, ele tem fé para continuar gerando. Sabe o que eu quero dizer? É que diante de tudo isso que nós estamos vivendo aí fora, esse drama todo da alma que tem pegado vidas e levado até a morte, diante de tudo isso que nós temos visto, cara, é a hora de nós continuarmos gerando com fé. Ainda que nós não vejamos o fruto, ainda que muitas das vezes você pregue para uma pessoa e depois você veja aquela pessoa bebendo, não desista, continua gerando, porque eu posso falar uma coisa com muita certeza, com muita convicção, os olhos do Senhor estão na sua vida, vendo a tua fidelidade.
Terceira coisa que eu consigo aprender com Gideão. Acompanha comigo mais um pouquinho. Vamos lá para o verso 14. Eu vou pular os versículos porque eu creio que todo mundo conhece essa história. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui você percebe que já houve um diálogo entre o anjo do Senhor e Gideão. E Deus olha e fala assim: olha, é isso que eu quero de você. Você vai ser um libertador. Vai, porque eu estou te enviando. Então, a terceira coisa que eu posso compartilhar com vocês é: você vai entrar numa situação que você identifica o teu chamado. Aquilo queima no teu coração. E você fala assim: cara, eu não posso viver vendo tudo isso. Vai chegar um momento, cara. Vai chegar um momento que Deus vai trazer uma convicção no teu coração. Que vai ser direto. Ele vai falar assim: pode ir. Pá, vai. É eu que estou te mandando. Vai. É eu que estou te mandando. Vai que é eu que estou te mandando. Não é o homem que está mandando, não é a denominação, não é o teu coração, tua alma, é eu. Eu estou te mandando. Eu, seu Deus, estou te mandando. Vai. Você já teve uma situação em que você está, sei lá, cara, vou compartilhar uma experiência que eu tive. Um dia eu parei nessa esquina aqui, eu acho que foi o Pedro que me deixou aqui, nós estávamos vindo de um batismo. E eu falei assim: cara, eu vou tomar um café ali na Princesa ali, que já está na hora do ensaio, pá. Quando eu cheguei nessa esquina aqui, Deus falou no meu coração: não vai naquela padaria, vai na da frente. Eu ia na da frente que era mais barato. E aí Deus falou assim: não vai nessa, vai lá na outra, na esquerda, lá na mais cara. E eu falei: não, Deus, mas aqui o dinheiro dá para me comer mais. E Deus falou: vai lá na outra. Tá bom. Dobrei a esquina. Quando eu cheguei um prédio antes ali da padaria, tinha 2 caras sentados. Moço, me dá um dinheiro para eu comprar de comida? Eu falei: mano, é o seguinte, eu não vou dar o dinheiro, mas eu vou lá comprar alguma coisa para comer e eu vou comer com vocês. Pode? Pode. Aí eu fui lá, comprei o que dava, um refrigerante, uns 6 pães com mortadela lá. Sentei com eles na praça e comecei a comer com eles e comecei a perguntar. E fui perguntando. Os 2 estavam afastados dos caminhos de Deus. Um conhecia a palavra assim lindamente, nem era dessa cidade, mas conhecia lindamente a palavra de Deus, mas estava longe dos caminhos do Senhor. E aí eu comecei a falar de Deus para ele, falei: cara, libera perdão, ele tinha um problema com a família, não perdoava, cara, beleza. E vim embora para a igreja, deixei aqueles rapazes lá. E um dia nós estávamos evangelizando na praça, eu encontrei um deles. E eu conversando com ele, falei: cara, você lembra de mim? Ele falou assim: eu lembro, irmão, de você e tal. Falei: cadê teu amigo? Ele falou: não, velho, ele foi embora. Ele voltou para a cidade dele, ele voltou para a família dele, ele voltou para a igreja. Você consegue entender a beleza disso? É uma convicção que não tem explicação. Então, da mesma maneira, quando Deus confirmar o teu chamado, você vai sentir uma convicção que, ainda que as pessoas não reconheçam, cara, Deus já está declarando que aquilo que você tem que fazer. Se Deus falar para você assim: olha, eu quero que você seja usado para dar nas aulas, você pregue o meu nome, prega o nome de Deus, cara, fala de Jesus. Ah, mas as pessoas vão achar que eu sou um professor louco. Não interessa. O que nós temos que ter é a convicção do que Deus tem para nós, porque quando nós entramos nessa convicção, é Ele quem envia, não é o meu líder, o meu pastor, a minha igreja, é Deus. E quando Deus envia, cara, Ele vai levantar um suporte para você atingir aquele propósito, porque Gideão foi da mesma maneira. Sabe o que ele falou para o anjo do Senhor? Ele falou assim: não, eu sou da menor casa, eu sou o menor, nossa, da nossa tribo aqui nós somos E dá medo. Quando Deus te chama para o teu propósito, que você começa a olhar no mundo, pessoas que já estão fazendo, eu sou tão pequeno, cara, essas pessoas estão bombando e estão cumprindo, mas o que eu vou fazer, Deus? Tem esse diálogo, mas Deus olha e fala para ele: Gideão, vai, cara, vai que é eu que estou mandando. Eu creio que ele deve ter pensado assim: já houve tantos libertadores, gente poderosa, né, filhos de pessoas que seguiram a mesma linha dos seus pais, e homens de espadas, homens de guerra, e Deus fala: vai que é eu que estou te enviando. Então entenda uma coisa, a terceira etapa de entender o chamado é a convicção de Deus. Nunca mais aquilo vai sair do teu coração, nunca mais as circunstâncias, as guerras espirituais, as guerras da alma, da carne, as intrigas e tudo, não te tira desse propósito mais.
Eu falei para o Lucas aqui na sexta-feira, enquanto nós estávamos aqui de tarde, eu falei, cara, quando você entende a visão que Deus te dá, você pode às vezes andar devagar, devido aos problemas que vão acontecendo, às circunstâncias, mas nunca você para de andar naquela visão. Você nunca sai dela, mas você continua andando. Às vezes você está passando uma dificuldade, você vai a passos lentos, mas você está indo. Às vezes você se livra, você começa a correr um pouquinho mais, mas você continua olhando lá no final, onde Deus quer te levar no final. Paulo entendia isso. Pedro entendeu isso. Os outros discípulos entenderam isso. Você consegue imaginar 12 homens que impactaram até hoje as nossas vidas? Será que se alguém chegasse para ele e falasse assim, ô Pedro, você vai falar um negócio que lá em 2017 vai tocar o coração de um cidadão. Você acha, será que ele conseguia entender essa dimensão? Às vezes ele não entendia essa dimensão de onde ele chegaria. Mas uma coisa ele entendia, eu tenho uma visão de Deus. Eu tenho um propósito na minha vida e eu vou cumpri-lo fielmente. Tanto é que ele perdeu a sua vida por esse propósito. Mais adiante um pouquinho. Quarta coisa. Quando Deus chama Gideão, dá a convicção para ele, Deus fala agora, Gideão, vamos fazer o seguinte. Vamos limpar os ídolos que você tem. Vamos lá resolver essa história aí. Lá no verso 25 e 26, a palavra de Deus fala assim, acontece que naquela noite, que o Senhor disse, toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi dos 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume, deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e ofereças em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Sabe o que é isso? Quando Deus te trazer a convicção do teu chamado, aí você vai passar um período de preparação nas mãos de Deus. Eu lembro que quando eu falei assim, não Deus, eu aceito, eu vou ouvir o que o Senhor quer, eu vou viver isso daí. Aí eu achei que eu já ia pregar, porque um dia uma irmã falou assim, cara, sabe o que eu vejo? Eu vejo você pegando avião para vários lugares. Eu falei assim, nossa, e agora? Vou até tirar meu passaporte. Aí sabe o que Deus faz? Senta aqui agora, deixa eu curar teu coração. Deixa eu curar tua alma, deixa eu curar tua arrogância. E foi tratando, e foi tratando, e foi tratando, e foi tratando, e foi tirando aqueles deuses que eu colocava no meu coração, sabe, aqueles deuses que eu tinha como adoração na minha vida, eu nem sabia. Aí Deus foi tirando um por um, puf, 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 até que não reste mais nada, somente Ele. Somente Ele. Então, não se preocupa não, cara. No dia que Deus te der a convicção do teu chamado, não se preocupa que você vai passar um pouquinho de tempo só com Ele na intimidade. Se preocupa não. Desfruta disso mesmo. E entrega. Fala, Deus, então vai, limpa tudo. Limpa tudo. Nós temos que ter essa sensibilidade com Deus. Aquela palavra que o bispo trouxe de desonra, cara. Quando ele falou, eu falei assim, Jesus, eu estou em desonra contra os meus perseguidores. Falei, cara, eu estou passando o maior perrengue na empresa, e eu estou tratando os caras da mesma moeda, achando que eu sou melhor. Nossa, Deus! Na segunda-feira eu cheguei, consertei com cada um, e eu comecei a servir a eles. Diante de tudo que eles estão fazendo, eu comecei a servir um por um. Falei, Deus, eu vou fazer o meu melhor para esses caras, mas eu quero que no meu coração a honra seja estabelecida, que esse altar seja colocado para que eu aprenda o que é isso. E eu comecei a honrar aqueles caras, eu comecei a honrar, honrar. E hoje eu tenho visto o fruto, começou a parar a perseguição, começou a parar as afrontas, começou a parar os motivos de briga que estavam sendo levantados. E hoje eu já vejo uns conversando, perguntando alguma coisa, se abrindo no coração. Então o que nós temos que entender é isso. Sempre Deus vai estar alinhando a tua vida. Sempre Ele vai estar te colocando para tratar alguma coisa. Às vezes Ele vai pedir um tempo, o cara fala assim, para tudo. Semana passada a Cassiane falou aqui lindamente, eu falei assim, essa semana eu pensei, Deus, eu vou desistir de tudo, cara, eu não quero mais nada, e Deus parou ela, e ela foi lá para o altar, e como Deus trouxe na vida dela um refrigério, eu falei assim, Cássia, foi a mesma coisa comigo. Esses dias eu estava achando, Deus já era, chega, não quero mais, e Deus pôs eu lá no quarto, falou, deixa eu conversar com você. E foi usando vidas de pessoas que eu nem conheço pessoalmente, os caras ministraram no meu coração, eu falei assim, vamos embora. É assim que Deus trabalha, sabe por quê? Porque lá atrás eu falei para Ele, Deus, eu respondo ao teu chamado, não é ao do homem,
não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o seu. E aí ele faz isso aqui, ele me envia e ele me fortalece, ele me consola, ele me alegra, ele me traz a paz, ele pega nos dias de dificuldade, põe nos braços deles e me traz o acalanto. Como nós cantamos, ele é o refúgio, mas tem que ser nele. Aí você não cansa, a luta vem te dá uma baqueada, mas você continua, e você vai caminhando naquele propósito, vai caminhando, caminhando. Vamos mais um pouquinho na palavra de Deus, eu preciso ser breve. Quinto, o Espírito te reveste e te dá as armas. Vamos acompanhar também a palavra de Deus. Versículo 34, olha o que ela diz. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Então, ele é chamado, ele tem a convicção, ele é tratado, a alma está uma beleza, o coração está uma beleza, aí o Espírito reveste. Lá em Efésios nós ouvimos muito sobre isso. Use a armadura do Espírito, por completa, para enfrentar as lutas que você tem que enfrentar. Você consegue ver como que o processo de Deus é lindo. Nada é à toa, tudo tem um porquê e um propósito, tudo te leva a uma razão. No momento a gente não entende, a gente até tenta confrontar Deus, mas lá no final você olha para trás e fala assim, nossa, agora eu entendo, agora eu vejo o porquê. Nossa, ali, meu Deus, se eu fizesse eu ia estar vacilando. E aí você começa a ter a plenitude da fé e da confiança no Deus que você serve. Vamos caminhar mais um cadinho. Então beleza, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou responder para Deus, eu vou lá, tarará, tarará. Aí você pega e fala assim, agora eu estou bom com Deus, agora eu estou firmeza, então vamos lá. Aí sabe o que Deus faz? Deus olha para você e fala assim, não, mas Niltinho, tem muita gente com você. Não, eu vou tirar uns 10 aí. Ainda tem muita gente com você, Niltinho, para ir lá no Unis lá, deixa eu tirar mais 10. Não, Niltinho, você ainda tem muita gente, deixa eu pôr só mais 2 com você para ir lá. Enfrentar uma galera lá bacana. Com Gideão foi a mesma coisa. Ele, quando fala assim, não, agora eu vou lá resolver, a Bíblia fala que 32 mil pessoas se juntam a ele. Um exército, pá, bacana. Mas depois do processo de Deus, somente 300 ficam com ele. Você consegue imaginar você ter 32 mil pessoas do seu lado e de repente quando você vai caminhar no objetivo só tem 300? Não se preocupa não quando Deus fizer isso com você. Você vai falar assim, eu quero adorar, eu vou cumprir o meu propósito na adoração. Você vai ter pessoas da adoração de alto nível, pessoas que te vão ensinar, vão te colocar para cima. E na hora que você vai romper, aquelas pessoas já não estão mais na tua vida. Elas já não fazem mais parte. Elas já foram cumprir em outro lugar e você olha e fala assim, meu Deus, é só eu, o microfone e o violão. É assim mesmo. Então rompe. É agora que Deus quer ver. Porque Deus provou a Gideão e Gideão falou assim, não, então vamos lá então. Se o Senhor está mandando, vamos lá com 300. Ele não poderia muito bem ter falado para Deus, Deus, traz os caras de volta. É para libertar o teu povo que o Senhor me chamou. Não, ele não fez isso. Ele apenas continuou naquela convicção que lá no comecinho do chamado dele, ele demonstrou para Deus. Então não se preocupe se em circunstâncias no seu chamado, Deus tirar os maiores suportes aqui que você tem na terra. É porque Deus quer olhar você só, ou talvez com menos pessoas, como você reage. Se aquela fidelidade lá, no meu quarto, quando eu ouvi a voz de Deus, eu larguei tudo para Ele, é a mesma de hoje. Muitas das vezes, as dificuldades, situações que colocam o joelho no chão e as lágrimas na madrugada, são para testar isso. Se lá no começo, aquela frase, não desista, vai ser a mesma de hoje, não desista. Você entende? E andando um pouquinho mais na história, você vai ver que Deus, através da vida desse homem, liberta o seu povo. A história é linda, e lá no verso 22 do capítulo 8, aqueles homens, eles vão e chegam lá e ele vê que, beleza, ganhamos. Mas o que é mais interessante no final da história de Gideão, é que mesmo ele demonstrando tudo isso, mesmo ele tendo respondido ao chamado de Deus, no momento que ele tinha que assumir a maior responsabilidade, ele não assumiu. Deixa eu trazer uma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração. Aqueles que atendem ao meu chamado, eles não vivem uma vida contínua.
eles vivem uma vida de progressão. Hoje, você vai adorar, talvez para uma vida, mas se você for fiel, amanhã você adora para 20, e aí você vai adorar para 100, para 200, e eu vou te levar às vezes em outra cidade, e eu te levo para adorar em outro estado, eu te levo para adorar em outra nação. Gideão, ele com 300 homens, ele libertou Israel, e aí o povo olha para ele e fala: Gideão, cara, então domine sobre nós, seja aquele que vai guiar-nos, aquele que vai ser o nosso cabeça. E aí Gideão fala assim: quero não, eu já fiz o que eu tinha que fazer, só me dá aqui o meu despojo que eu vou viver a minha vida. E se você for olhar um pouquinho mais adiante, tudo volta a acontecer de novo. A Bíblia fala que o povo volta de novo àquele mesmo lugar que eles estavam antes. Não tenha medo quando Deus começar a te fazer subir degraus mais altos. Deus vai pegar você e falar assim: olha, Niltinho, vamos sair daqui agora, vamos dar um... Vai lá naquela cidade lá. Mas Senhor, eu vou ter que largar tudo. Sim. Vai chegar um momento em que você vai cumprir aquilo que Deus tem para você, onde você está, e Deus vai falar assim: tá bom, agora eu quero que você vá lá para o outro lado. Sabe por quê? Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o ide por todo mundo. Nós não entenderemos. Não entenderemos. Porque começa aqui. Aqui. E quando você rompe aqui, para você romper lá, cara, é fácil. Porque o que vale é aqui. Como você responde a Deus aqui? Eu tenho conversado muito com o bispo em relação a essa missão e tudo aquilo que eu creio no meu coração que Deus tem para transformar a vida dele. Mas eu falei para ele: bispo, isso é só um resultado de 30 anos respondendo a Deus aqui, sendo fiel a Deus aqui. E no final da sua caminhada, que a Bíblia fala que passou dos 80 já é muito, eu não estou desejando que ele morra logo, mas eu falo, o senhor vai ter a melhor recompensa que o senhor poderia ter no seu chamado. Porque Deus te levantou agora a um nível que você nunca pensou viver. E você vai estar alcançando, através do seu ministério, uma outra nação. Você entende isso? Ouvir um chamado, responder, viver o processo e não ter medo de onde Deus quer te levar. A nossa zona de conforto vai prender a gente aqui. A minha zona de conforto, sabe o que ela fala para mim? Volta para São Paulo. Volta para a casa da sua mãe. Volta para onde você tem tudo o que você deseja. Volta para onde o seu coração mais quer estar. Essa é a minha zona de conforto. Isso, a minha carne deseja isso. Mas quando eu olho para o que Deus tem na minha vida, isso para mim não é suficiente. Mas sim a vontade dEle. Em nome de Jesus, o que o Niltinho falou aqui é muito sério. Muito sério o que ele falou aqui. Ele simplesmente, em outras palavras, disse o que eu precisava passar para vocês aqui hoje. Eu tenho pedido a Deus que me dê palavras bem tranquilas, mas infelizmente o que Deus tem me cobrado são essas coisas, porque os dias que nós estamos vivendo não são dias tranquilos e fáceis. Enquanto nós adorávamos aqui hoje, eu vi vidas em cima de pontes para se jogar. Eu vi vidas com a corda no seu pescoço. Por que nós ministramos dessa maneira? Talvez você ache assim: o cara se empolgou. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende o chamado de Deus, Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Em plena quarta-feira, um dia, eu me preparei para ir para a faculdade. E o Espírito Santo falou no meu coração: não vai. Destroca. Destroquei. Fiquei lá sentado. 7 horas, 7h30, 8 horas, 8h30 meu celular toca. Felipe, eu estou em cima da ponte. Eu estou te ligando porque você sempre me acolheu, sempre me ouviu. Por isso eu estou me despedindo de você. Mano, acabou, velho. Ali eu falei assim: entendi o que Deus queria. Cara, e fui entrando. Fui Deus, e falando e no Espírito orando, falando e orando. E aí você gasta aquele tempo. Você tem que tratar. Mas a minha satisfação é ver essa pessoa hoje bem. Seu filho acabou de nascer. Está construindo a sua família. Mas sabe por quê? Porque tem que ter a disposição de atender o chamado de Deus. Então sai com essa convicção daqui hoje. Se ainda não tem uma noção do que Deus tem para você, ore a Ele pedindo. Hoje vem uma palavra muito bacana no meu celular que ela fala assim: olha, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deseje isso. Diante de tudo que nós estamos falando aqui, diante de tudo que a igreja tem feito, Deus,
Eu desejo fazer parte disso, Deus. Eu desejo. Cara, eu desejo ajudar os meninos a divulgar porque eu manjo de divulgação. Amém. Eu desejo estar lá na Semente Viva porque eu amo crianças. Amém. Mas deseje o chamado de Deus. Eu desejo fazer algo que a igreja não tem ainda e eu creio que se eu começar, Deus vai trazer um ministério grande, maravilhoso. Amém. Mas deseje no seu coração. Deseje. Não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.